Chega de superficialidade. Chega de superficialidade. Pela terceira vez, chega de superficialidade. Sobre isso que nós vamos falar no devocional de hoje. Esse aqui é o terceiro devocional, a terceira mensagem de uma sequência onde estamos falando sobre profundidade, maturidade, crescimento, desenvolvimento, mergulhar na palavra, no evangelho, crescer espiritualmente, maturidade espiritual. Se você está ouvindo aqui essa terceira mensagem, participando do terceiro devocional, eu quero lhe orientar humildemente, quero pedir a você, para a glória de Deus e para o seu próprio bem, que ouça essa mesma disposição que você está tendo para participar deste devocional, para ouvir essa mensagem, que é a terceira, que você tenha para ouvir a primeira e a segunda. Elas se complementam, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. São poucos que comentaram, mas eu fiquei muito feliz com cada comentário, muito feliz mesmo, muito. E se você que comentou no devocional de ontem ou ontem, quiser comentar novamente aqui, como foi para você esses 3 devocionais, como que você está recebendo, o que Deus está falando com você. E se você não comentou no devocional de ontem, puder comentar nesse aqui, eu vou ficar muito feliz de saber o que mais lhe tocou, o que mais mexeu com você nessa sequência de 3 mensagens. Eu vou começar hoje lendo um texto que nós escrevemos sobre profundidade e superficialidade. Uma árvore não precisa de esforço para dar frutos. O esforço, entre aspas, da árvore está em aprofundar as raízes. É o verdadeiro crescimento, né? Que é crescer para baixo. E tendo raízes profundas, ela capta água e extrai nutrientes. Então, frutos são consequências da profundidade. Quer frutificar? Quer ser como Jesus falou, Mateus 5, 6 e 7? Quer realmente desenvolver sua espiritualidade? Quer dar fruto do Espírito Santo, como está escrito lá em Gálatas capítulo 5? Amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, paz. Você quer que esse fruto do Espírito, essas palavras que são bonitas de se falar e de se ouvir, saiam do papel, da teoria e façam parte do seu dia a dia, da sua conduta, da sua maneira de ser? Então, para dar frutos é necessário se aprofundar. Hoje a necessidade, tem uma frase de Richard Foster que diz assim: hoje a necessidade mais urgente não é de um número maior de pessoas inteligentes ou talentosas, mas de pessoas profundas. Há muito tempo que eu penso sobre esse assunto e, infelizmente, a superficialidade tem sido algo tão comum que quando nos deparamos com a profundidade, a gente chega a ficar encantado, né? Admirado. Não é verdade? Um exemplo claro disso é diante de dezenas de outros que eu poderia citar aqui, são as consultas médicas que realizamos. Você já foi numa consulta que o atendimento foi superficial? Se sim, acredito que você já entendeu perfeitamente o que estou querendo dizer sobre a superficialidade. E não é ótimo quando encontramos um profissional profundo, alguém que realmente quer resolver o problema, nos ajudar a resolver o problema?
alguém que você percebe claramente que a pessoa quer te ajudar, porque ela pergunta, ela tem paciência, ela ouve de verdade, e as orientações que ela dá, os exames que ela solicita, é uma diferença enorme. Você consegue ver um atendimento profundo e um atendimento superficial. É só você começar a reparar que você vai perceber que a superficialidade e a profundidade estão em todos os lugares. Eu dei o exemplo aqui da consulta médica, mas você pode pensar em várias outras coisas e poderíamos dar vários outros exemplos. Então procure, priorize, valorize os atendimentos, as amizades, os relacionamentos, os ensinos profundos. Busque, valorize a profundidade. E falando em ensino, tratando-se da palavra de Deus, não devemos aceitar a superficialidade de jeito nenhum, nem de quem ensina. Tanto quem ensina não deve aceitar, melhor dizendo, tanto quem ensina, quem está aprendendo, ou seja, nem o pregador e nem o ouvinte deve se contentar com ensinos rasos. Quer dar frutos com Deus como nunca antes? Mergulhe no Evangelho conosco. Faça o curso Projeto Casa conosco. Eu já vou falar, eu prometi hoje falar das matérias, né? Do curso Projeto Casa, já vou falar. Eu quero ler para vocês aqui, ou junto com vocês, uma passagem de João 5, versículo 35. Jesus fala: João era uma lâmpada que queimava e brilhava. Falando de João Batista. E por algum tempo vocês se empolgaram com a mensagem dele. As pessoas, muitas estavam empolgadas ou se empolgaram com a pregação de João Batista, assim como também as pessoas se empolgavam com Moisés, com as escrituras, com a lei de Moisés, com os escritos. Só que Jesus, ele aperfeiçoou a lei, ele cumpriu a lei. Os ensinos de Jesus são muito mais profundos, são perfeitos, são completos. Os ensinos de Jesus, a partir do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois disso os apóstolos continuando o que Jesus ensinou, pregando o Evangelho, o Novo Testamento, são muito mais profundos. Mas tem gente que ela se empolga mais, igual Jesus está falando aqui, vocês estão empolgados com os ensinos de João Batista, vocês estão empolgados. Teve uma vez que falaram sobre Abraão, né? Ele falou: antes de Abraão existir, eu já era. A mulher samaritana fala de Jacó, você é maior do que Jacó? Mas ele criou Jacó, claro que ele é maior, incomparavelmente, infinitamente maior do que Jacó. Está escrito, nós já falamos, repito, a lei veio por Moisés, a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus. Todo o Antigo Testamento, os reis, profetas, todas as pessoas que Deus escolheu, as alianças que Deus fez, os animais que foram mortos, toda a Escritura aponta para Jesus, apontava para o Messias que viria. E aí, como nós falamos ontem, o que muitos cristãos, infelizmente, muitos evangélicos, como que eles interpretam a Bíblia, como que eles leem de forma equivocada, errada, qual é a mentalidade equivocada que muitos têm de antiga aliança, do Velho Testamento, das Escrituras. Quer dizer, estão desatualizados. Por quê? Porque se a Escritura apontava para Jesus, para o Messias que viria, e o Messias já veio, então é para ele que nós temos que olhar. É nos ensinos dele que nós devemos mergulhar.
Mas Marcelo, a gente então não lê, não mergulha no Antigo Testamento? Sim, lê sim, medita sim, mergulha sim, mas com as lentes de Cristo, com a ótica de Cristo, percebendo no texto a sua cristologia. A cristologia do texto é você perceber Cristo ali. Se aquilo ali aponta para Cristo, se aquilo ali passa pelo filtro de Cristo, pelo filtro do Evangelho, pelo filtro da cruz, tem que filtrar. Nós temos que filtrar tudo que a gente lê, tudo que a gente ouve, pessoal. Se passa pelo filtro, amém. Se não passa, fica para trás. É descartado. Foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto durou. Repito, foi bom enquanto durou. O Messias veio. Moisés foi o libertador que livrou o povo da escravidão humana de Faraó, levando para a terra prometida, mas Moisés era falho. Vocês leram ontem, eu orientei a todos que lessem 2 Coríntios 3. Se você não leu, lê o finalzinho do 2 e lê o capítulo 3. Você vai ver que Moisés era falho. A glória que havia no rosto dele era temporária. Cortou aqui um pouquinho por causa do alarme, às vezes eu esqueço. Então, a antiga aliança era temporária. Você vai ver lá, 2 Coríntios 3. Mas quando Cristo vem, esse véu, quando uma pessoa mergulha nos ensinos de Cristo, o véu é removido. Aí ela entende quem Cristo é, aí ela conhece o Evangelho completamente, ela conhece Cristo completamente, aí o entendimento dela é completo, não é mais misturado, embaçado, parcial, não é mais em partes. É isso que a gente está propondo para vocês. Não há nada melhor do que conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Esse é o propósito de todo cristão. Conhecer Jesus e torná-lo conhecido. Deus quer te usar. Por isso que Ele está te chamando, como falamos ontem. Vocês ouviram o devocional de ontem? É por isso que Ele está chamando você para a profundidade. Porque Ele quer te usar, Ele quer que você dê frutos. Vamos frutificar como nunca antes. Vamos. Por isso que eu quero convidar você para mergulhar no Evangelho conosco, para estudar conosco, para estudar certos assuntos, disciplinas, matérias que tem no curso Projeto Casa, assuntos da Bíblia, que são os básicos, mas são os mais importantes. São os mais importantes. Vamos mergulhar. Aí, continuando aqui, Jesus falou: vocês se empolgaram com a mensagem de João, mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que eu realizo. O Pai me deu essas obras para concluir, e elas provam que Ele me enviou. E o Pai que me enviou testemunhou, Ele próprio a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem o viram pessoalmente, e nem têm a sua mensagem no coração, pois não creem em mim, aquele que foi enviado por Ele. Aí no versículo 39 ele diz: vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhe dão vida eterna, quer dizer, as Escrituras, né? A lei de Moisés. Mas as Escrituras apontam para mim. Então, o que eu estou falando, pessoal, eu não estou tirando da minha cabeça. Eu não faço mais isso. Eu não leio mais, não fico mais interpretando de forma isolada. A gente procura ler o texto e o contexto. E a gente não fica mais afirmando coisas sem saber o que a gente está falando muitas vezes. Quando eu falo e bato na tecla de que tudo apontava para Cristo, é o próprio Jesus que está falando isso aqui em João capítulo 5, versículo 39. As Escrituras apontam para mim. Os cordeiros que eram mortos no Antigo Testamento apontavam para o cordeiro que viria e morreria e faria o sacrifício último, definitivo. Por isso que ele é
Nós somos gente do Evangelho. Nós somos gente da nova aliança. Da nova aliança. Olha só o que está escrito em Atos. Atos capítulo 7, Atos 17, eu já li algumas vezes nos cultos, nos devocionais. Atos 17, versículo 11. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Quer dizer, Paulo pregava e eles tinham grande interesse. Tinham fome, tinha sede da pregação, da palavra. De maneira que, olha só, todos os dias eles examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Não tinha nessa época os evangelhos como tem hoje, organizados num livro, na Bíblia. Não tinham o Novo Testamento. Então, aonde que eles iam confirmar se o que Paulo estava pregando? Paulo só pregava Jesus. Paulo só pregava Cristo. Todas as cartas de Paulo, você pode ver, todas as cartas no Novo Testamento são cristocêntricas. Só falava de Jesus. E aí eles iam confirmar nas Escrituras, no Antigo Testamento. E aí eles viam que batia. É como se eles falassem assim, Paulo, você está pregando aí, mas... Aí alguém perguntava, e aí, o que você achou da pregação de Paulo? Vamos ver. Se Paulo perguntasse, gente, vocês entenderam? Vamos ver. Mas aí, vocês concordam? Vamos ver. Aí eles iam para casa, a pregação terminava, eles iam para casa, confirmavam na Escritura, ele falou sobre Jesus, e tá aqui, Isaías 53, Jesus, Salmos, Jesus. Aqui, isso aqui sobre Jesus. Isso aqui apontava para Jesus. Isso aqui. Aí é como se eles voltassem no dia seguinte. Paulo, pode pregar. Pode pregar. A gente confere, tá batendo, tá escrito mesmo. Pode pregar, que a gente crê. Pode pregar que nós cremos em você, nessa pregação que você está fazendo. Eles conferiam, examinavam as escrituras para ver se o que Paulo e Silas ensinavam era verdade. Está aqui, Atos 17, versículo 11. É isso que Deus busca, sabe? Que Ele espera. Que a gente assista a mensagem pela segunda vez, que a gente leia a mensagem que foi dada no culto pela segunda vez, 3 vezes. Em algumas ocasiões é necessário a gente ler mais de 3 para poder realmente entender. Sabe quando é que você vê que uma pessoa entendeu? Marcelo, como é que eu posso saber se eu entendi? Mas é assim, entendi mesmo, legal, entendi bem. É quando você, independente de ser uma pessoa extrovertida, não é extrovertida a palavra, mas de ser uma pessoa desinibida ou tímida, para frente ou mais quietinho, mais discreto, independente disso. Se você, com suas palavras, independente de você ser uma pessoa comunicativa ou não, de se expressar bem ou não, mas do seu jeitinho, seja falando ou escrevendo, pode ser até escrevendo, se você consegue explicar aquele assunto que você leu, aquele capítulo que você leu, se você consegue explicar com início, meio e fim, explicar bem aquilo ali para uma outra pessoa. Se você consegue explicar para uma outra pessoa, é muito provável, ou podemos até dizer que certamente você entendeu. Agora, se não, aí fica esse ponto de interrogação. Então, a gente percebe hoje cristãos que não conseguem explicar, não conseguem ensinar, e por isso Deus não os usa como gostaria de usar, porque Deus quer usar, Ele quer te usar, Ele vai te usar, Ele quer, para a glória dEle, Ele quer nos usar, sabe? Por que dá para afirmar isso? Porque é o que nós vemos na Bíblia. Ele nos chama para ser testemunho, Ele fala, ide pregar o Evangelho, e serdes minhas testemunhas. Quando nós somos testemunhas, é porque a gente está frutificando, mas a gente precisa criar raiz, crescer para baixo, se aprofundar.
Então, gente, essa é a nossa proposta aqui. Eu vou falar agora para vocês das matérias desse curso, Projeto Casa. Nós temos 4 módulos. O primeiro módulo é Visão, Valores e Missão, a primeira matéria. Não só da comunidade Vida de Filho, mas igrejas cristocêntricas, comunidades cristocêntricas. Qual é a visão? Quais são os valores? Qual é a missão? Nós já temos 3 aulas, 3 ou 4 aulas, agora não me recordo. Semana que vem teremos outra dessa primeira matéria aqui, e é comigo. E a segunda matéria que a gente vai entrar daqui a, se eu não me engano, 2 semanas, 2 ou 3, é Você Não Está Aqui Por Acaso. É baseado num livro, e esse é o nome do livro também. É o nome da matéria que a gente colocou e é o nome do livro. Fala sobre o congregar numa igreja realmente saudável. Fala sobre isso e é bem interessante. Muito, muito, muito forte. Aí o segundo módulo já tem as aulas lá com o professor Vinícius. Já teve, Conversão e Novo Nascimento, Justificação pela Fé, Antiga Aliança e Nova Aliança, Lei e Graça, Fé, Santidade, Cristianismo Equilibrado. Essa matéria aqui, Cristianismo Equilibrado, foi comigo. Foram 3 aulas baseado no livro de John Stott, e a gente falou sobre várias coisas dos dias atuais, sobre equilíbrio em vários sentidos. Muito, muito legal, muito bacana. Aí a 6ª matéria, História do Cristianismo, com o professor Vinícius, já está na 6ª aula. Aí tem outras matérias que ainda não foram feitas. Práticas espirituais, membro de uma igreja saudável. Aí no 3º módulo tem a série Mergulhando no Evangelho, que está incluso no curso. Essa série é espetacular, me falta palavras. Ontem Michele leu João 8, ela falou... E lá, João 8 tem a parte que o pessoal fala, a lei de Moisés fala que é para apedrejar a mulher. Aí Jesus fala, tire a primeira pedra quem não tem pecado. E aí Michele estava até falando, né, que ela, mais uma vez, saiu da meditação muito impactada, emocionada, e é assim que a gente sai mesmo. Quando mergulha, sabe? Quando lê rapidinho, talvez não, mas quando mergulha, explica, fica ali lendo, relendo, a gente realmente se emociona muito, porque é extraordinário. Os ensinos de Jesus. Então, a série Mergulhando no Evangelho. A 2ª matéria, o maior no reino de Deus é aquele que serve. Timóteo, obreiro excelente. Entendendo os dons do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo. Ser sal e luz. Tem uma matéria que o professor Vinícius vai dar sobre dízimos e ofertas à luz da nova aliança. Como é que é a questão do dízimo sem a barganha? Não como a teologia da prosperidade ensina, não como o neopentecostalismo ensina. Como é que é a questão da oferta? O custo do discipulado. Aí vem o 4º módulo, que é a liderança de Jesus, guiados pela palavra e pelo Espírito, desafios da liderança cristã. Esse 4º módulo é a pessoa já para liderar, a pessoa para ensinar outras, a pessoa para discipular outras pessoas. O 3º módulo é ela sendo discipulada, o 2º módulo é amadurecendo e o primeiro é conhecendo, conectando, começando. Por isso o nome é casa. É o C de começar, de conhecer, de conectar. O A de amadurecer, o S de servir, que é ser discipulado para poder servir, e o 4 é de amar, de acompanhar, se tornar um discipulador. Por isso que é casa o nome. Não sei se vocês sabiam disso, né? Mas o nome é por causa disso aí. Foi uma inspiração que o Espírito Santo nos deu pela misericórdia de Deus. Então é isso. Qualquer dúvida que você tiver, é só perguntar. E se você quiser, ontem nós adicionamos algumas pessoas que me enviaram mensagem durante a semana falando: eu quero fazer esse curso aí, quero estudar com vocês, com você, Marcelo, quero acompanhar esses vídeos, eu quero assistir essas aulas. E aí as aulas ficam gravadas, vai assistindo aos pouquinhos, sabe? Ou de manhã, ou na hora do almoço, ou à noite, 2 aulas por semana, ou 1 por semana. Ao vivo vai ser toda quinta-feira. A partir de semana que vem a gente volta com as aulas ao vivo.
Aí você assiste uma ao vivo e uma gravada. Se não der para assistir ao vivo, olha, quinta-feira eu estou na faculdade, estou na escola, não consigo assistir essa ao vivo nenhuma quinta. Você assiste a gravação, aí pega o final de semana, tira um tempinho, né? Final de semana você descansa, passeia, tá ótimo, tem que descansar, passear mesmo. Mas você pode tirar ali 1 horinha, assistir 2 aulas, né? Separar 2 horinhas, assistir 3 aulas, enfim, aproveitar quando tiver oportunidades ou criar oportunidades, priorizar mesmo, né? E qualquer dúvida que você tiver, é só perguntar. E se você quiser, coloca aqui no comentário que você quer, ou me manda uma mensagem no direct do Instagram, ou então me envia uma mensagem no WhatsApp que eu vou lhe adicionar no grupo do curso, tá bom? O curso é gratuito, por incrível que pareça, é gratuito. A gente, pelo menos essa primeira turma aí, ela vai ser até o final gratuita. Eu peço a vocês que orem por nós, não é fácil. Também a gente fala para as pessoas não criarem muitas expectativas. A gente está fazendo assim na raça, nós não temos muitas condições, digamos assim, não temos um tempo assim tão grande para poder fazer esse curso. No momento a gente está plantando uma igreja, vocês sabem, estamos fazendo faculdade, não está tendo sobra de tempo não, de jeito nenhum, pelo contrário. Então a gente o curso não está numa plataforma, sabe? Não está do jeito que um dia a gente vai, se Deus quiser, colocar. Ele está simples, ele está bem simples, aulas simples, o áudio já é um pouco melhor, hoje tem um microfone já um pouco melhor, mas é tudo bem simples e tá lá no YouTube, link privado, não tem nada extraordinário, nada sofisticado. A gente pretende ir melhorando como já melhorou futuramente. Aí talvez um dia seja necessário mesmo cobrar algo, ter um custo. No momento não tem, mas eu peço a vocês que orem por nós, por favor, que orem por nós, para Deus nos dar sabedoria, saúde. Ore pelo professor Vinícius, só isso. E assista às aulas. Esse é só isso. Esse é o preço, entre aspas, né? E é isso. Então tá bom? Vou ficando por aqui, gente. Deus abençoe muito vocês, muito, muito, muito mesmo. Um grande abraço, um beijo no coração. Esses 3 devocionais aí foram especiais. Compartilhe com alguém que você conhece, um amigo da igreja, da comunidade. Pergunta para essa amiga, para esse amigo, você está ouvindo os devocionais? Você está sabendo desse curso aí, Projeto Casa? Você já está nele? Você tem desejo de crescer, de frutificar, de ser mais profundo? Um amigo, uma amiga, uma pessoa que você ama, tá bom? Um grande abraço e até o próximo devocional.